Olá! Hoje nós vamos falar como as situações vividas na sua infância podem acabar interferindo, como elas estão relacionadas com o tempo de dilatação e as dores do parto. Eu sou Renata Cipriano, fisioterapeuta, especialista em tentantes, gestantes e puérperas. Hoje eu vou te contar como e por que pode existir relação com a sua infância e a dilatação e as dores do parto. No vídeo sobre o posicionamento do bebê dentro do útero, nós já falamos um pouco da relação do nosso sacro com o nosso crânio. Quando a gente entende que essas duas estruturas conectadas pela nossa coluna vertebral, lombar, torácica e cervical, a gente entende que essa relação, por ser a proteção de estruturas nobres, ela é muito importante para o nosso corpo. Então, desde lá da infância, a gente já tem um mecanismo de defesa preparado, né? O nosso corpo ele está sempre alerta para cuidar dessas estruturas. Então, na infância, quando a gente está andando de bicicleta, patins, skate, subindo em árvore, é uma infância boa, né? Eu, pelo menos, vivi essa e aproveitei bastante. Quando você cai da bicicleta, dá um tropeço, lá na nossa infância a gente muitas vezes nem liga. Às vezes é uma coisa boba, né? A gente acha que é uma coisinha boba, cura lá aquele machucadinho externo e literalmente vida que segue. Às vezes é uma coisa mais séria, a gente abre a cabeça, abre o queixo, abre o supercílio, engessa um braço, né? Mas a gente dá mais atenção, mas também vida que segue. Quando a gente faz esses tratamentos e cuida do nosso corpo, tá tudo bem por fora, mas e por dentro? Será que essas tensões foram normalizadas? Essas conexões entre as estruturas foram normalizadas? Muitas das vezes não. E não é à toa que quando a gente chega aos 40 anos lá, né, os tão temidos 40 anos, o pessoal fala, é só chegar aos 40 que o corpo cobra a conta, né? E é isso, gente, a gente vai adaptando todas as situações da nossa vida, o nosso corpo vai dando conta. E aí, quando chega aos 40, ele já não tá dando mais conta. E aí, ele te entrega mesmo, ele cobra, ele fala, não aguento mais. E aí, de fato, você começa a sentir desconfortos. Mas isso não é uma verdade única, né? Existem pessoas que ao longo do tempo se cuidam, fazem atividade física, dão atenção a dores que às vezes não são tão fortes, mas desconfortos que são sinais do nosso corpo para que algo não está funcionando adequadamente. As pessoas se cuidam da sua saúde alimentar, cuidam do seu corpo, do seu sistema, do seu organismo. E aí talvez essa conta de fato não chegue aos 40 anos, talvez chegue depois, talvez nem chegue, ou chegue uma conta não tão cara, né? Então assim, é nossa responsabilidade também se cuidar. Mas voltando à questão das gestantes, questão da dilatação, da dor no parto, vamos pensar sobre situações da infância que interfiram com o nosso sacro ou com o nosso crânio, porque a gente já sabe que eles estão intimamente relacionados. Caímos da árvore sentados com o bumbum no chão, caímos da bicicleta, batemos a cabeça, pulamos na piscina, abrimos o queixo. São várias as situações que podem gerar adaptações dessas estruturas. E o que acontece com o sacro principalmente, que é o nosso foco aqui da dilatação e das dores? Quando o nosso sacro está respondendo às tensões, essa resposta ela vem em forma de imobilidade. Vou mostrar para vocês a relação aqui de uma tensão no sacro em resposta ao crânio. Então vamos imaginar que lá por uma alteração da sua infância, de uma situação que você viveu,
uma adaptação gerada no seu crânio gere uma adaptação, uma alteração aqui no seu sacro, de maneira que o seu lado direito aqui, a gente tá vendo a pessoa de costas, esse lado direito ficou preso, tá? Aquele preso como se fosse, toda a tensão gera uma imobilidade. Então, para responder à tensão e não gerar, por exemplo, estresse numa estrutura nobre, que é a nossa coluna e o nosso cérebro, o nosso crânio que adaptou lá, ele manda aqui, né? Ele comanda o nosso sacro e fala assim, não mexe aí não, porque se você mexer, vai tensionar a nossa estrutura nobre e isso não pode acontecer. Então, os tecidos, as regiões aqui do nosso sacro contém essa articulação para que ela não mexa tanto. E aí, vamos imaginar, na hora do parto, o nosso sacro ele precisa primeiramente vir todo aqui a base para trás, para o bebê descer e entrar na nossa pelve, ok? Depois, o nosso sacro precisa ir lá para frente para abrir essa região aqui final de saída para o bebê sair. Vamos imaginar o que acontece, como que o corpo vai precisar trabalhar essa dilatação com essa região presa? Então, o corpo vai ter que demandar muito mais esforços, vai ser algo não fisiológico e por isso as musculaturas que dá essa região, principalmente que está presa, vai continuar espasmando, contraindo para não deixar mexer. E aí vem aquelas dores nessa região. E mesmo assim, como que o nosso sacro tende a se movimentar? Ele fica preso do lado direito e abre mais à esquerda. E aí o bebê vem descendo e com mais espaço pela esquerda do que pela direita. E aí mais dor, porque tem um bebê passando por um espaço que deveria ser naturalmente maior e não é. E depois, quando o sacro vai para frente, como o lado direito também não vai, o lado esquerdo que vai mais, a gente abre a passagem aqui embaixo, mais do lado direito. Esse bebê teve que descer na pelve pela esquerda e sair pela direita. Vocês conseguem entender digamos assim, a tensão gerada nas estruturas dessa pelve, ligamentos, músculos, assoalho pélvico dessa mulher? Vai ser muito mais dolorido esse parto do que quando tivesse tudo livre. Tudo livre é muito mais rápido, porque o bebê, o corpo não demora tanto tempo para chegar numa posição boa, né, dentro das compensações que ele vai ter que fazer. Quando tá livre, o bebê só desce, só sai, tá tudo liberado. Quando tem algum ponto que precisa preservar a estrutura central, né, a nossa estrutura nobre, tudo é mais demorado, é mais pensado, é comedido. E aí sim, várias musculaturas ali trabalhando e gerando dor para essa mãe. Ok, Renata, mas como eu vou conseguir liberar essas estruturas, já que elas estão adaptadas a algo tão antigo lá da minha infância? Nós temos sim como liberar aqui essas tensões do crânio ou do próprio sacro, seja ela qual tenha sido vindo lá da sua infância, dentro do consultório, através de técnicas osteopáticas, e liberar também, se for o crânio, libera sacro, todas as estruturas do corpo dessa mãe que possam estar gerando adaptações que venham a dificultar o momento do parto ou o posicionamento do bebê. Então, uma vez que a gente libere, a gente manda também para casa posturas e exercícios do Spinning Babies para que ela continue esse trabalho e que essa informação do sistema nervoso central seja realinhada no sentido de que tá tudo bem mexer meu sacro, eu não vou mais colocar em risco a minha estrutura nobre, e aí a gente facilita assim o momento do parto através de uma dilatação mais rápida e com menos dores. Deu para entender? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam gostando. Curta aqui o nosso canal, compartilhe com as amigas gestantes para que elas também tenham acesso a essas informações que realmente podem facilitar muito
toda a gestação e o próprio momento do parto.